I would officially like to start my subject of evangelism. Eu gostaria de agora oficialmente começar o assunto de evangelismo. But before I do, I'd like to recommend several books from the book table. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de recomendar vários livros que estão à disposição dos irmãos na livraria. One is the Manual of Theology by J.L. Dagg. Um deles é o Manual de Teologia de John Dagg. He is the earliest writing theologian of the Southern Baptist Convention. Na verdade, é o primeiro teólogo, escritor da Convenção Batista do Sul. I would encourage you to get it and read through it. Eu gostaria de encorajar os irmãos a adquirirem esse livro e obviamente, lerem o mesmo. There are two other books that I think are very important. Há dois outros livros que eu pessoalmente acho que são muito importantes. One is The Sovereignty of God by A.W. Pink. O outro é Deus é Soberano, pelo A.W. Pink. And the other is an introductory essay written by J.I. Packer. E um outro é um ensaio introdutório escrito por J.I. Packer. That is true, isn't it? Introductory essay to John Owen's work. All right. É um ensaio introdutório ao trabalho de John Owens, o Antigo Evangelho. They have much to say about the things we've been talking about. Esses livros têm muito a dizer a respeito daquilo que nós temos abordado. They mean so much to me that I would like to see everybody have a copy of them. Eles significam tanto para mim que meu desejo é que todo mundo adquirisse uma cópia deles. If you're here and you can't afford these two small works, se você está aqui e você não tem como comprar, não tem o dinheiro para comprar esses dois pequenos livretos, I would like to give you one free. Eu gostaria de presentear você com um deles. Not because I am rich. Não porque eu sou rico. I'm not rich. Eu não sou I'm rico. poor. Eu sou pobre. But my church in Prescott, Arizona would like for you to have these. Mas a minha igreja lá na Arizona gostaria de presentear vocês com esses livros. But only on two conditions. Mas só sob duas condições. First, that you cannot afford them yourselves. Primeiro, é que você não tenha condições de comprá-los. And secondly, that you'll read them. E a segunda é que você irá lê-los. That does not apply to J.L. Dagg. Esse não se aplica ao manual de Dagg. Turn with me, please, to Ephesians in chapter 2. Por favor, abram comigo para Efésios capítulo 2. In our text last night, no texto que nós abordamos ontem à noite, we saw the apostle teaching the total corruption of the human heart. Nós vimos o apóstolo ensinando a respeito da corrupção total do coração humano. Which leads then to the conclusion, o que nos leva à conclusão of the total inability of man to respond to the gospel. Da total incapacidade humana de responder ao evangelho. But in verse 4, mas no verso 4, the first two words in my translation, I hope they're in yours. As primeiras duas palavras, tanto no inglês como no português, does it say but God? Diz mas Deus. But God, mas Deus has done something very wonderful in the hearts of some. Fez algo maravilhoso no coração de alguns. The verse speaks of his mercy and his love. O versículo fala da sua misericórdia, do seu amor. As rich and great. Como ricos, como grandiosos. Who has come to dead sinners and made them alive. Que se voltou para pecadores mortos e os vivificou. Through the grace that he has expressed through Jesus Christ, his son. Através da graça que ele expressou por meio de seu filho Jesus Cristo. God has done something very wonderful. Deus tem feito algo maravilhoso. And as we heard this morning, he also has ordained the means for this to happen. E como nós ouvimos nesta manhã, ele também ordenou os meios pelos quais isso deve acontecer. He will accomplish this by means of human instrumentality. Ele irá
cumprir isso, fazer isso se tornar real através da instrumentalidade humana. And that's where the subject of evangelism comes in. E é aí que entra o nosso assunto de evangelismo. He has called his people to proclaim the message. Ele chamou o seu povo para proclamar a mensagem. We see this in the Great Commission of the Gospels. Nós vemos isso na grande comissão dos evangelhos. Would you turn to Matthew 28? Abram lá em Mateus 28. I would like to have Matthew 28, 18 to 20 read in our hearing. Nós vamos ler Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. And may we also turn to Mark 16. Abramos também para Marcos 16. Mark 16 and verse 15. Versículo 15 do capítulo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. And would you turn to Luke in chapter 24? Vamos abrir também Lucas 24. May we have verses 46 to 48 read. Vamos ler os versículos 46 a 48 de Lucas 24. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus has called, commanded, and commissioned Deus nos chamou, nos ordenou e nos comissionou His church to proclaim the message of good news. como sua igreja para proclamarmos a mensagem das boas novas. In Matthew he says, go and teach all the nations. Em Mateus ele diz: Ide e ensinai todas as nações. In Mark 16 he says, go and preach to every creature. Em Marcos 16 ele diz: Pregai o evangelho a toda criatura. In Luke 24 he says, preach to all the nations. Em Lucas 24 ele diz: Preguem a todas as nações. Don't leave anybody out. Não deixe ninguém de fora. Every single person that lives on this earth must hear. Cada pessoa que vive sobre esse mundo precisa ouvir. It's a duty that we must not shirk. É uma tarefa que nós não podemos tirar dos nossos ombros. We cannot explain it away. Nós não podemos simplesmente explicar por que nós não fazemos. And yet within us we find weakness and fear. Mas, por outro lado, dentro de nós encontramos fraqueza, nós encontramos temor. Would you turn to Acts in chapter 1? Abram lá em Atos, capítulo 1. Just before Jesus leaves and goes back to heaven, Antes de Jesus deixar esse mundo voltando para os céus, he reiterates this commission given to his disciples. ele reitera essa comissão aos discípulos. May we have verses 6 through 8 read. Vamos ter os versículos 6 a 8 lidos. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Though the commission from Christ has been given to his people Apesar do comissionamento de Jesus ter sido dado ao seu povo, to preach the gospel to every living person on earth, de pregar o evangelho a todo ser vivo na terra, we feel weakness and fear. nós sentimos fraqueza, o medo de fazê-lo. The apostle says, who is sufficient for these things? O apóstolo diz: quem é suficiente para estas coisas? And yet provision has been made for this. Mas a provisão foi feita para isto. Jesus will send his Holy Spirit. Jesus enviará o seu Santo Espírito.
who will live in the hearts of his people and empower them to preach. que haverá de habitar no coração do seu povo e dar-lhes poder para que preguem. It is entirely vain to seek to preach without the Spirit. É completamente vão procurar pregar sem o Espírito. We are helpless. Nós não temos como fazê-lo. And in chapter 4 of Acts, E no capítulo 4 de Atos, the apostles had been persecuted, aqui os apóstolos já haviam sido perseguidos, but then they went back to their assembly and had prayer together. mas aí eles voltaram para a assembleia deles, dos crentes, e oraram juntos. And here in verse 29 through 31, they are praying for boldness to preach, and they received it. E aqui nos versículos 29 a 31, eles estão pedindo ousadia para pregar, e o texto diz que eles receberam. May we have read verses 29 to 31. Vamos ler os versículos 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. When we ask God's people, why don't we witness more? Quando nós perguntamos ao povo de Deus por que é que nós não testemunhamos mais do que fazemos, Almost always we say we're afraid. quase frequentemente a resposta é: estamos com medo, We are intimidated. nós estamos intimidados. But provision has been made for boldness. Mas Deus já nos proveu com intrepidez, ousadia. We pray for it and God's Spirit gives it. Nós oramos e o Espírito de Deus nos dá. It is not to be found in courses on evangelism. Ele não vai ser encontrado nos cursos em evangelismo. It's to be found by the Spirit of the Lord in the heart of a man. Ele vai ser encontrado, sim, no Espírito de Deus que está no coração do ser que o teme. We must pray and cry to God for boldness. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus pedindo ousadia. And not only boldness, but power. Não apenas ousadia, mas poder. Will you turn to 1 Corinthians chapter 2? Abram comigo para 1 Coríntios 2. Paul tells of his own experience coming to Corinth to preach the gospel. Paulo está contando a sua própria experiência ao chegar a Corinto para pregar o Evangelho. May we have verses 1 through 5 read. Vamos ler os versículos 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. In verse 2, we find that Paul had the message of Christ. Versículo 2 nos diz que Paulo tinha a mensagem de Deus, de Cristo. His message centered in the person and work of Jesus A Christ. sua mensagem estava centralizada na pessoa, na obra de Cristo. That is the gospel. Esse é o Evangelho. But though he had the message, Mas apesar de ele ter a mensagem, in verse 3, he had weakness and fear. versículo 3 diz que ele tinha fraqueza e temor. But in verse 4, Mas no versículo 4, he had the Spirit of God. ele tinha o Espírito de Deus. And the Spirit overcame his weakness Então o Espírito conquistou, derrotou a sua fraqueza, and overcame his fear. da mesma forma o seu temor. Put boldness within his soul to declare the message of E Christ. colocou ousadia e intrepidez na sua alma para declarar a mensagem de Cristo. In a city where there's great opposition to the gospel. Numa cidade onde há grande oposição ao Evangelho, We cannot bear fruit of ourselves, nós não conseguiremos produzir fruto por nós mesmos. no more than a branch can bear fruit if it's not connected to the vine. Nós não conseguiremos fazer isso mais do que um galho consegue produzir fruto se não estiver ligado à vinha. But as a man abides in Christ and is filled with the Spirit, Mas à medida que
ser temente a Deus, está em Cristo e o Espírito está nele, God will make him a declarer of the gospel. Deus o tornará um declarador do Evangelho. We must not shrink back from this duty, Nós não devemos nos encolher, fugir dessa tarefa, but understand that great provision has been made for our success. mas entendermos que a grande provisão foi feita garantindo o nosso sucesso. If you feel like you have all your doctrine down just right, Se você sente que a sua doutrina está certinha, and yet your heart does not beat with the souls of men, mas ainda assim o seu coração não bate junto com as almas dos seres humanos, something is terribly wrong. alguma coisa está tremendamente errada. You're not cut out of the same material as Jesus Christ. Você não foi forjado do mesmo material que Jesus Cristo. He came to save and he came to preach. Ele veio salvar, ele veio pregar, He came to bring sinners to God. ele veio para trazer pecadores a Deus. And we have no less a duty than to follow his example. E nós não temos uma tarefa menor do que a seguir o seu exemplo. Will you turn with me to 2 Corinthians chapter 2? Abram comigo para 2 Coríntios 2. Second Corinthians chapter 2 and verse 12, Versículo 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Paul speaks of his preaching the gospel. Paulo está falando de novo do pregar o evangelho. And he explains that in verses 12 through 17. E ele explica isso, os versículos 13, 12 a 17. May we have that read? Vamos lê-los. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Paul speaks of this thing of preaching the gospel. Paulo está falando desse assunto de pregar o evangelho. And he says in verse 14 that when we do it, we all triumph in Christ. E ele diz que quando nós fazemos isso, versículo 14, nós todos triunfamos em Cristo. He describes preaching the gospel Ele descreve o pregar o evangelho in verse 14 as diffusing the fragrance of his knowledge in every place. no versículo 14 como o difundir em todo lugar o cheiro, a fragrância do seu conhecimento. As a flower would diffuse the fragrance of itself. Assim como a flor difunde a fragrância que tem nela mesma, God would diffuse the knowledge of Christ through his people. Deus quer difundir o conhecimento de Cristo através do seu povo. In verse 15, we are to God the fragrance of Christ Versículo 15, nós somos para Deus o aroma de Cristo, among those being saved and among those who are perishing. nos que se salvam e nos que se perdem. Because some will be saved and some will perish. Porque alguns serão salvos e alguns se perderão. Not all men will be saved. Nem todos serão salvos. That heresy cannot be substantiated with the Bible. Essa That all men will be saved. a heresia de que todos serão salvos não tem apoio bíblico, não tem sustentação na Bíblia. But notice the perspective Paul has on his preaching. Mas vejam a perspectiva de Paulo quanto à sua própria pregação. He is successful whether men receive it or reject it. Ele é bem sucedido, não importa se homens recebam ou não a mensagem que ele prega. He's successful with those who reject it in that he is an aroma of death unto death. Ele é bem sucedido para com aqueles que não aceitam a mensagem no sentido de ser cheiro para a morte. And he's successful among those who receive it
as an aroma of life unto life. Mas para os que aceitam, ele é bem-sucedido no sentido de ser aroma para a vida, cheiro para a vida. That's what he means in verse 14. We triumph in Christ. É isso que ele quer dizer no versículo 14, quando ele diz que nós triunfamos em Cristo. No matter whether men respond to us or reject what we have to say. Não importa se os homens reagem positivamente ou negativamente ao que dizemos. That encourages me to preach the gospel wherever I can, verse 14, in every place. Isso me encoraja muito a pregar o evangelho em todos os lugares que eu puder, versículo 14, não importa onde. Because I know the results are not up to me. Porque eu sei que os resultados não dependem de mim. They are up to the sovereign power of God, Eles são ligados diretamente ao poder soberano de Deus, who can take dead, bound, guilty sinners que pode apanhar aqueles pecadores mortos, completamente desligados dele, and raise them up into newborn holy sons. e transformá-los, ressuscitá-los em filhos novos, nascidos de novo. This is the confidence that caused men to go through history with the gospel. Essa é a confiança que leva os homens a passarem pela história pregando o evangelho. William Carey and Richard Fuller, or Andrew Fuller in England, A Guilherme Carey e André Fuller na Inglaterra, when they went with the gospel to India and other places, quando eles levaram o evangelho à Índia e a outros locais, we cannot shirk the duty of bringing the gospel to all men. nós não podemos fugir da tarefa We de levar o evangelho a todos os homens. have no excuse. Nós não temos desculpa. Our doctrine does not forbid us. A nossa doutrina não nos proíbe de fazer isso. Sovereign grace does not hinder us. Graça soberana não nos impede de fazê-lo. The sovereignty of God does not interfere with this duty, A soberania de Deus não interfere com essa tarefa que nos cabe. but rather it propels the taking of the gospel. Por outro lado, ela nos impele a levar o evangelho. In 2 Corinthians 5, Em 2 Coríntios 5, verse 18 to 21, versículos 18 a 21. may we have that read? Vamos ler. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. If God has reconciled a person to himself, Se Deus reconciliou uma pessoa consigo mesmo, he has given that person the ministry of reconciliation. Deus deu a essa mesma pessoa o ministério da reconciliação. And that means that we are to stand between a holy God and lost men, Isso significa que nós temos que estar entre um Deus santo e uma humanidade perdida, and bring them together as the friend of the bridegroom brings the bride and the groom together. de forma a trazer um perto do outro, assim como o amigo do noivo e da noiva os ajunta. That's our job, Essa é a nossa tarefa. to be ministers of reconciliation. Sermos ministros da reconciliação. In the end of verse 19, Final do versículo 19. he has committed to us the word of reconciliation. Ele nos encarregou a palavra da reconciliação. The gospel has been committed to our charge. O evangelho foi entregue a nós e está sob nossa responsabilidade. In the same way that when you take your money to the bank, you commit it to their care. Da mesma forma que você, quando deposita o seu dinheiro no banco, você colocou o dinheiro sob responsabilidade do banco. And they better do the right thing with your money, É melhor que eles cuidem bem do seu dinheiro, or you're going to have something to say about it. ou então você vai fazer alguma coisa a esse respeito. And God feels the same way about his gospel. Deus se sente da mesma maneira quanto ao seu evangelho.
He wants to see it cared for and improved upon by way of spreading it. Ele quer que nós cuidemos bem do seu evangelho e que nós o propaguemos. In verse 20, we are ambassadors for Christ. Versículo 20 diz que somos embaixadores por Cristo. That is, we are the official representatives and messengers of Christ. Ou seja, nós somos os representantes oficiais, os mensageiros oficiais de Cristo. As a king would send a representative, Assim como um rei haveria de mandar o seu representante, that ambassador has the king's message and authority. aquele embaixador teria autoridade, a mensagem do rei. He does not have the right to change the message of the king. Ele não tem direito de mudar a mensagem do rei. He must say it exactly as the king commands it to Ele be precisa said. proclamá-la da mesma forma que o rei disse que ela fosse proclamada. And as we are instruments of the king, E à medida que nós somos esses instrumentos do rei, in verse 20, versículo 20, it is as though God were pleading through us. diz que é como se Deus estivesse exortando através de nós. God pleading with sinners through us. Deus como que pedindo, rogando com os pecadores através de nós. And here is what he's pleading in the end of verse 20. Veja o que ele está exortando ou rogando, final do versículo 20. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Now this is incredibly humbling to me, Isso para mim é tremendamente humilhante. to realize God is pleading with sinners through me. A reconhecer que Deus está pedindo, rogando aos pecadores através da minha pessoa. When I approach sinners and call them to be reconciled to God, Quando eu chego para os pecadores e apelo para que eles se reconciliem com Deus, it is actually God saying it through me. é na verdade Deus falando isso através da minha pessoa. And notice the heart and the posture of this speaking. E reparem bem o coração, a postura disso que está colocado aqui. God is pleading. Deus está rogando. It's not harsh and careless. Não é uma coisa assim dura e sem se importar. His heart is moved with love and compassion for sinners. O coração de Deus está cheio de compaixão, de amor em direção aos pecadores. And more than anything, he wants sinners to come to him. E mais do que qualquer coisa, ele anela por ver pecadores vindo a ele. And so we implore sinners on Christ's behalf. Então nós imploramos aos pecadores por parte de Deus. And here's what we say: E aqui é o que nós dizemos: be reconciled to God. reconcilie-se com Deus. You don't need a course on evangelism to say that. Você não precisa fazer um curso em evangelismo para poder dizer isso. Say it to anyone and everyone. Diga para qualquer um, para todo mundo. Be reconciled to God. Reconcilie-se com Deus. It means everything to your soul. Significa tudo em sua alma. It's the difference between heaven and hell. Tudo para a sua vida. É a diferença entre céu e inferno. It's preparing the only preparation for your soul before God. É, na verdade, o único tipo de preparo que nós podemos dar para a nossa alma perante Deus. May we turn to Acts 20. Vamos voltar agora um pouquinho para Atos capítulo 20. May we have verses 24, or rather 18 to 27 read. Vamos ler os versículos 18 through? 18 to 27. 18 a 27. Atos 20. E tendo eles chegado, disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus.
Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis que agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. We see that Paul was a very faithful ambassador for Christ. Nós verificamos por aqui que Paulo era um embaixador muito fiel de Jesus Cristo. In verse 20, he said, I kept back nothing that was helpful, No versículo 20 ele diz, eu não me esquivei de nada que fosse útil para vocês, but I proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. mas eu proclamei isso a vocês publicamente, de casa em casa. He testified of repentance and faith. Ele testificou do arrependimento, da fé. No matter who he came in contact with, he preached to them. Não importa com quem ele tinha contato, ele sempre pregava o evangelho. It could have been in the marketplace or in the prison house, Podia ser lá no mercado público ou na prisão, in the synagogue or out in the wilderness. na sinagoga ou quem sabe lá na região mais deserta. Any opportunity he used to be a faithful ambassador for Christ. Toda e qualquer oportunidade ele usava para ser um embaixador fiel de Cristo. Are we doing this? Será que nós estamos fazendo isso? The question is not, are you being successful in making converts? A questão não é, você está sendo bem sucedido em conseguir convertidos? Scripture and church history has always borne out. I'm sorry. Scripture and church history has always borne out. Ok, a escritura e a história eclesiástica sempre tem se desgastado. I'm sorry, I don't think I got it. Has- Tem se demonstrado, tem se provado. Ok. that the number of converts can vary from place to place. Tem provado, tem demonstrado que o número de convertidos vai variar de lugar para lugar. It was true with the Apostle Paul. In some cities, very few, if any, were converted. Na verdade, com o apóstolo Paulo, em algumas cidades, alguns poucos, às vezes quase nenhum, se convertia. And it may be that's the kind of city you're seeking to pastor in. E quem sabe você esteja procurando pastorear numa cidade desse tipo. But in other cities, there were multiplied converts who came to Christ. Mas em outras cidades, no caso de Paulo, havia multidões de pessoas que vinham a Cristo. That has everything to do with the sovereignty of God. Isso tem tudo a ver com a soberania de Deus. If you're discouraged today about this work of evangelism, Se hoje em dia você anda desanimado com esse trabalho, com essa obra de evangelismo, I want to encourage you to be faithful. eu quero te encorajar a ser fiel. And if you have enjoyed some degree of success, E se você já conseguiu participar de algum grau de sucesso nessa tarefa, I encourage you to be humble, eu te encorajo a ser humilde, because the work is not of you, it is entirely of God. porque a obra que está sendo efetuada não é por você, não é você que está fazendo, ela vem inteiramente de Deus. Paul is a faithful ambassador for Christ. Paulo é um embaixador fiel por Cristo Jesus. Preached Christ no matter what came his way. Ele pregava a Cristo, não importava o que estivesse no seu caminho. In verse 19, he had many trials. Versículo 19 diz que ele teve muitas provações. There were those that plotted against him. É aqueles que vieram com ciladas para o lado dele. And in verse 22, Versículo 22, he had uncertainty about what he would face. ele tinha incerteza daquilo que ele iria encarar. In verse 23, he had assurance that he was going to have chains and tribulations. Mas já no versículo 23, ele tem a certeza da parte do Espírito que ele ia enfrentar prisões e tribulações. But he says in verse 26 Mas ele diz no versículo 26, that I am innocent of the blood of all men. eu protesto que estou limpo do sangue de todos. What does he mean by this? O que ele quer dizer com isso? I believe he means what is said in Ezekiel 33. Eu creio que ele quer dizer aquilo que está registrado em Ezequiel capítulo 33.
Ezekiel 33, verses 7 through 9. Ezequiel 33, 7 a 9. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, tu, porém, terás livrado a tua alma. When the king gives his ambassador the message to declare, Quando o rei dá ao seu mensageiro a mensagem a ser proclamada, he is serious about it being faithfully declared. ele está levando a sério o fato de que ela precisa ser proclamada. It's not optional. Não é opcional. And we must not treat this duty with indifference. E nós não devemos tratar dessa tarefa com indiferença. We must not surround ourselves with all kinds of books and stay in them. Nós não devemos nos cercar de todo tipo de livro e mergulhar apenas nesses livros. And be unfaithful in declaring the gospel of E grace. com isso ficarmos infiéis no sentido de estarmos declarando aos outros a graça de Cristo. Men are surely going to die in their sins. Os homens certamente morrerão nos seus pecados. And the watchman is called to tell them to turn. E o atalaia é chamado para avisá-los para que se voltem desse caminho errado. Turn from your sins or you will die. Voltem-se dos seus pecados ou então vocês haverão de morrer. It's interesting that the word bishop in the New Testament É interessante que a palavra bispo no Novo Testamento is the word watchman. é a palavra atalaia. It's one who is in a tower and watches all around. É um que está numa torre e vigia por todo lado. And a pastor is one who not only watches over his flock, E o pastor não é apenas alguém que vigia por sobre o seu rebanho, but he's a watchman who watches for the encroachment of the enemy. mas é o atalaia que está de olho no avanço do inimigo. Now that's the duty of a shepherd, to watch for the wolves. É a tarefa do pastor estar vigiando os lobos que vêm. But it's true of a watchman who is in charge of protecting the city. Mas também é verdadeiro quanto ao atalaia que protege a cidade do ataque. And Paul said to Timothy, do the work of an evangelist. Então Paulo disse a Timóteo, faça a obra do evangelista. Pastors, we must not hide ourselves in the comfort of our churches. Irmãos pastores, nós não devemos nos esconder dentro do conforto, do aconchego de nossas igrejas. We will suffer some guilt if we only hide within the haloed halls. Nós vamos sentir culpa, se nós ficarmos apenas dentro das paredes da igreja, nos escondendo ali. In Ezekiel 33:8, Em Ezequiel 33, 8. if we are unfaithful in warning the wicked about their death, Se formos infiéis em avisar ao ímpio acerca da sua morte iminente, they will die. eles morrerão. But we bear responsibility for their death. Mas nós teremos responsabilidade nessa morte do ímpio. But his blood will I require at your hand. Mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. And when Paul testifies back in Acts 20 and verse 26, Voltando a Atos 20 e 26, quando Paulo aqui dá o seu testemunho, he said, I have testified unto you, and I am free from the blood of all men. ele disse, eu testemunhei, eu testifiquei a vocês, portanto eu estou limpo do sangue de todos. He's not responsible personally for all men everywhere, Ele não é responsável pessoalmente por todos os homens em toda parte. but the word all is used in a restrictive sense here. Mas aqui também a palavra todos é usada num sentido restritivo. All the men that are within the compass of his responsibility. Todos os homens que se encontram dentro do seu campo de alcance. Every time that we let an opportunity pass to speak the gospel, Todas as vezes que nós deixamos passar uma oportunidade de pregarmos e falarmos do Evangelho, it ought to bring grief to our hearts. isso deveria trazer tristeza ao nosso coração. The power and the boldness that we need is in the Spirit of the Lord. O poder,
A ousadia de que precisamos se encontra no Espírito de Deus. May we turn to Romans in chapter 10. Abramos lá para Romanos capítulo 10. We see something of the burden of the Apostle Paul. Aqui nós temos um vislumbre do fardo que está no coração, do peso que está no coração do apóstolo Paulo. In chapter 10 and verse 1, Versículo 1 do capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. it was a consuming burden upon his heart that his countrymen be saved. Era um fardo que consumia o coração de Paulo. Ele queria ver sua pátria salva. So much so in chapter 9, verses 1 through 3, Também no capítulo 9, versículos 1 a 3, he bears the burden of his heart in a more describable way. ele aqui descreve o fardo do seu coração de uma maneira mais detalhada. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Do we feel something of this burden for the sinners around us? Será que nós sentimos esse mesmo tipo de fardo pelos pecadores que estão ao nosso redor? Can we say that there's actual grief and sorrow in our hearts that drives us to pray? Será que nós podemos dizer que existe aquela tristeza, aquele aperto no coração que nos leva a orar, And it compels us to witness and preach? que nos compele a agir, pregar o Evangelho, In view of the fact that people around us are perishing? levando em conta que aqueles que estão ao nosso redor estão perecendo? Or have we fallen prey to a materialistic comfort? Ou será que nós já nos retraímos àquele velho conforto materialista? Or a self-centered religiosity? Ou quem sabe aquela religiosidade autocentrada, Rationalizing that really all we have to do is the work in the church. racionalizando que tudo o que temos que fazer, na verdade, é aquele ministério ali restrito à igreja. Money and TV, Há dinheiro, televisão, sports and other pleasures esportes, outros prazeres, will rob the intensity of a burden that will drive us to care for the souls of men. acabarão subtraindo do nosso coração a intensidade desse fardo que deveria nos levar a pregar aos homens. The apostle felt a great burden for this responsibility. O apóstolo sentia um grande fardo, um grande peso no sentido dessa responsabilidade. In Romans 10, Romanos 10, may we have verses 11 through 15 read. vamos ler os versículos 11 a 15. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. In verse 14, we see that men must believe in Christ to be saved. No versículo 14 nós vemos que os homens precisam crer em Cristo para serem salvos. We cannot comfort ourselves with some type of fairness to heathens. Nós não podemos nos contentar apenas com uma certa forma que os ateus têm, os não tementes a Deus têm, de viverem uma vida razoavelmente boa. Thinking that somehow God will be fair and just to those who have never heard the gospel. Achando que Deus de alguma forma vai ser justo, vai ser compassivo com aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Men must believe and call upon the Lord in order to be saved, Os homens precisam crer, precisam clamar a Deus para serem salvos, or they will surely die. ou certamente perecerão. What does that do for us? O que é que isso faz para nós?
That's an incredible calling to us. Eu creio que é um chamado incrível esse que nós temos. We must take the gospel to every part of the earth. Nós precisamos levar o evangelho a cada recanto desse mundo. Do you feel that? Você sente isso? If you are imbibing in the Calvinistic doctrines of grace, Se você é uma pessoa que vive a doutrina calvinista da graça, and you have felt or seen that your ministry has been curtailed in a burden for the lost, e você vê que o seu ministério está envolvido com uma compaixão pelos perdidos, I would call you to your knees. se você está a parte dessa compaixão, melhor dizendo, eu quero clamar que você venha e se ajoelhe diante do Senhor. The worst enemy of Calvinists are Calvinists. O maior inimigo do calvinista é o calvinismo. Who wants to be dead with all kinds of apathy and indifference toward the gospel preaching? Quem quer estar morto com todo tipo de apatia com relação à pregação do Evangelho? You say, well, the doctrines of grace then must kill evangelism. Aí você pode até dizer, bom, as doutrinas da graça devem matar o evangelismo. If you believe in an unconditional election and predestination, surely you don't believe in evangelism. Se você crê numa eleição, numa predestinação incondicional, então você não tem como crer no Evangelho, você pode dizer. And how could you have a burden for all lost men when you believe that only some will certainly be E saved? como é que você pode ter um fardo por todos os homens se você crê que apenas alguns serão salvos? Paul's own testimony in Romans 8, 9, and 10 says something to that. Testemunho de Paulo em Romanos 8, 9 e 10 tem alguma coisa a dizer a esse respeito. In the end of chapter 8, he's rejoicing in the victory and the certainty of his salvation. No final do capítulo 8, ele está se regozijando na vitória, na certeza da sua própria salvação. And it is centered in the sovereign decrees of God. E ele está centralizando isso nos decretos soberanos de Deus. And in chapter 9, Mas aí no capítulo 9, we have probably the most eloquent definition of God's sovereignty. nós temos, quem sabe, a definição mais eloquente da soberania de Deus. How that God will be glorified in the salvation of some and in the damnation of others. Como Deus haverá de ser glorificado na salvação de uns e na condenação de outros. But in Paul's mind, these truths about sovereignty Mas na mente de Paulo, essas verdades acerca da soberania are couched between the two truths, the two expressions of a heartfelt burden for the lost. estão acomodadas entre as duas expressões por um coração que está realmente atraído, tem um fardo pelos perdidos. We see that in chapter 9, verses 1 through 3, Nós vemos isso claramente no capítulo 9, versículos 1 a 3, and chapter 10 and verse 1, capítulo 10, verso 1, que nós já lemos. where he speaks of those emotions like desire and grief Quando ele fala de emoções tipo desejo, tristeza, that bring him to such a place that he must pray. que o levam a um ponto que a única saída é ele orar, And to such a longing that he, if it were even possible, would be accursed himself. e é um anelo tão grande que, se possível, ele se excluiria para salvar os outros, If his brethren could be saved. se os seus irmãos pudessem ser salvos. Do we have this kind of burden? Será que nós temos esse tipo de fardo, de peso no coração? Are you driven daily to your knees? Você é levado diariamente a se ajoelhar diante de Deus? Paul said in Romans 1 and verse 15 Paulo disse em Romanos 1,15, that I am a debtor both to the Jews and to the eu Greeks. sou um devedor tanto a gregos como a judeus. He felt a sense of obligation. Ele sentia uma espécie de obrigação, Something within the chemistry of grace. algo dentro dessa química da graça. When it touches down in the heart of a man, Quando ela toca lá ao fundo do coração do homem, he is humbled and driven. ele é humilhado, ele é impelido. He feels a longing and a desire to see it happen in other people's Ele lives. sente um anelo, um desejo de ver isso
frutificar no coração dos outros. He feels pity and compassion for those who are without. Ele sente piedade, ele sente compaixão daqueles que não têm isso. And there's such love and gratitude to God E há um amor, uma gratidão tão grande para com Deus, that he must serve with all of his soul and all of his might. que ele tem que servir com toda a sua alma, com todo o seu poderio. We see it illustrated in the 4 lepers Nós vemos isso ilustrado nos 4 leprosos. who came into a place where there was much food in a time of famine. Quando eles chegaram àquele lugar que havia muita comida numa época de fome. And they said to themselves, we must not keep all this food to ourselves. E eles disseram para si mesmos, nós não podemos guardar essa comida só para nós. This is a day of good news. É um dia de boas novas. We must go and tell others where the food is. Nós temos que voltar e contar aos outros onde é que está a comida. And that's what Jesus said, go and tell. E é isso que Jesus disse, vá e diga. Plead with men, be reconciled to God. Rogue com as pessoas para que se reconciliem com Deus. Warn them to turn or they will die. Avise-lhes que se não voltarem, se dos seus pecados morrerão. Oh, such gratitude wells up in the heart where grace has come. Esse tipo de gratidão, ela se aloja no coração onde a graça tomou conta. It's seen in the woman who came and anointed Jesus with the oil. Ela pode ser vista naquela mulher que veio e ungiu Jesus com óleo. Her tears came and she wiped them with her hair. As suas lágrimas desciam e ela enxugava as suas lágrimas com seus próprios cabelos. A tremendous demonstration of love for Christ. Uma tremenda demonstração do seu amor por Cristo. What brought such desire to worship and serve Christ? O que é que trouxe tanto desejo de amar, de louvar a Cristo, servi-lo? Jesus said, to whom much is forgiven, there is much love. Jesus disse, a quem há muito é perdoado, há muito amor por trás disso. Where you understand how great your sin is, there will be that degree of love. Quando você compreender o tamanho, a grandiosidade do seu pecado, haverá igual medida de amor. So our explanation last night in Ephesians 2 Então a nossa explicação ontem à noite em Efésios 2, os primeiros versículos, ought to make every one of us broken and contrite. devem nos conduzir a todos a estarmos quebrantados, realmente constrangidos por isso And driven with the message of the gospel. e impelidos pela mensagem do Evangelho. If it were you, Se fosse você, if you were lost in the darkness and night, se você estivesse perdido nas trevas da noite, with no one to show you the way, sem ninguém para lhe mostrar o caminho, would you want someone to bring you a light? será que você gostaria se alguém trouxesse para você uma luz? And wouldn't you want it today? E você não gostaria de ter essa luz hoje? If no one had told you of Jesus at all, Se ninguém tivesse falado de Jesus a você, his love, his compassion, his death, seu amor, sua compaixão, sua morte, oh, wouldn't you want the message to come você não gostaria que a mensagem viesse a você before you had drawn your last breath? antes de você dar o seu último suspiro? If sinking in evil traditions you were, Se você estivesse naquelas tradições maldosas, aquela maneira de viver maldosa, bound by what you believed, se isso estivesse prendendo você naquilo que você crê, helpless and hopeless, oh, wouldn't you want se você estivesse sem ajuda, se você não tivesse como reagir, você não gostaria a chance at least to be freed? de pelo menos uma chance para ser libertado? Would you want them to wait a while Você gostaria que essas pessoas esperassem um pouco, while they builded new homes enquanto estivessem construindo uma nova casa, and paid for a still better car, quem sabe comprando um carro do ano, or while making the home base an elegant place ou quem sabe construindo uma casa de campo em algum lugar, before sending the message afar? antes de mandar a mensagem ao seu coração? Would you want them to table the plans that were made Você gostaria que eles ficassem trabalhando em cima de planos, to expand on missions this year planos de expandirem missões nesse ano, because of conditions around the world por causa das condições ao redor do mundo and the days of uncertainty here? e pelos dias de incerteza aqui perto de nós? Would you want them to wait with the message of hope Você gostaria que eles esperassem e não comunicassem a mensagem de esperança, while you were dying and lost? enquanto você estaria perdido, morrendo? Oh, I know that your answer would ring through the gloom. Aí eu sei que a sua resposta seria
um explodir, please send it at any cost. dizendo assim: por favor, mande essa mensagem, não importa o preço. So let's send it out to the millions in need, Então vamos enviá-la para milhões que estão em necessidade. the light that will show them the way. A luz que haverá de mostrar o caminho para essas pessoas. For if you were lost in the darkness and night, Pois que se você estivesse perdido na escuridão da noite, you'd want it and want it today. você iria querer isso, e iria querer isso hoje. I would like to share a book with those that are able to read English. Eu gostaria de partilhar um livro com aqueles de vocês que conseguem ler no inglês. And I hope that Fiel might someday translate it. E eu espero que a Fiel um dia traduza esse livro. It's called Words to Winners of Souls. Chama-se Palavras aos Ganhadores de Almas. I have 20 copies here for the first English reading people that come. Eu tenho 20 exemplares aqui para os primeiros 20 que leem inglês que me procurarem. It is written by Horatius Bonar. Foi escrito por Horácio Bonar. He was a Scottish Presbyterian. Era um ministro presbiteriano escocês He was born in Edinburgh, Scotland que nasceu em Edimburgo, na Escócia, in 1908. em 1908. I'm sorry, 1808. Desculpem, 1808. And died in 1889. I'm sorry. The book is already in Portuguese. You're kidding. Falando sério, That's wonderful. muito bom That's wonderful. saber disso, Okay. que o livro já está em All right. português. Is it here this week? Is it here Ele this está week? aqui na exposição de livros. No? Probably not. Well, I hope you can get a copy. Eu espero que vocês adquiram uma cópia. Edições Vida Nova, né? Estão dizendo? Ok. Horatius Bonar was, first of all, a winner of souls, Em primeiro lugar, Horácio Bonar era um ganhador de almas. a great preacher and a writer. Grande pregador, escritor. He became moderator of the General Assembly. Ele se tornou o moderador da grande assembleia. He wrote many hymns. Escreveu muitos hinos. And the third verse of Go labor on, spend and be spent. E a terceira estrofe de um hino que ele escreveu chamado Trabalhe, gaste-se e deixe-se gastar. Says, Go labor on while it is day. Diz assim: vá, labute enquanto é dia. The world's dark night is hastening on. As trevas da noite no mundo estão vindo rapidamente. Speed, speed thy work, cast sloth away. Apresse o seu trabalho, apresse-o, jogue a preguiça para o lado. It is not thus that souls are won. Porque é assim que almas serão salvas. I'd like to share one statement he makes on page 8. Eu quero compartilhar aqui uma frase um pensamento que ele compartilha, página 8. Referring to the coldness of some who were reputed to be sound and faithful. Se referindo à frieza de alguns que são reconhecidos como sãos, como fiéis. Would you read that? From here until... Till then. Okay. Perjury. Ele diz assim: os homens... Or would you rather me say it? I'd rather have you say it. All It's right, easier to okay. remember. Men cannot but feel that if religion is worth anything, Os homens não podem senão sentir que se a religião vale alguma coisa, it is worth everything. na verdade ela vale tudo. That if it calls for any measure of zeal and warmth, Que se a religião clama por alguma medida de zelo e de calor, it will justify the utmost degrees of these things. ela justificará os graus mais elevados desse zelo e desse calor. And there is no consistent medium E não há uma média consistente between reckless atheism entre o ateísmo relaxado and the most intense warmth of religious zeal. e o calor mais intenso do zelo religioso. Men may dislike, detest, Os homens poderão desgostar, detestar, scoff at, persecute the latter, perseguir este último, falar mal dele, yet their consciences are all the while silently reminding them
Mas ainda assim, as suas consciências estão o tempo todo silenciosamente relembrando a eles that if there be a God and a Savior, que se houver um Deus e Salvador, a heaven and a hell, um céu e um inferno, anything short of such a life and love qualquer coisa que não atinja essa vida e esse amor is hypocrisy, dishonesty, perjury. será apenas hipocrisia, desonestidade e perjúria. We have a great responsibility. Nós temos uma responsabilidade maior. Let's take it seriously. Vamos levá-la a sério. Let's pray. Vamos orar.